E aí, minha gente? Sim! Bem-vindos ao primeiro Outcast. Meu nome é André Mafez, tenho aqui ao meu lado Rafael Pereira. E aí, seu Rafael? Pessoal, começou, hein? Tá feliz? Bem-vindos, obrigado pela audiência. Esse é o primeiro de muitos. Tá feliz, Rafael? Tô feliz, cara. Eu tô muito feliz também, cara. Tô muito feliz, viu? Esse projeto aí. Teve os programas especiais da GPS, né? Foi um piloto, né? Foi um start. E foi legal, né? Foi um resultado bacana. Tô muito feliz, viu? Tô muito feliz mesmo. Parabéns. Parabéns pra você, cara. E vamos direto. Quem é a nossa entrevistada hoje? Ela que é proprietária da Cunha e Marigo Advogados e colunista da revista Outdoor. Colunista das boas, hein? Doutora Aline Cunha. E aí, Seja meus muito amigos? bem-vinda, doutora. Tudo bem? Obrigada. É um prazer estar aqui com vocês no primeiro e, como vocês disseram, que seja o primeiro de muitos, com muito sucesso. Prazer é nosso. Que Bem-vinda. Isso. Obrigado Obrigada. você por topar. A hora que eu Vamos lá. chamei ela ficou um pouco nervosa. nervosa, né? Meu Deus, o que é isso? Mas até a gente tá nervoso, imagina. Morreu, mas passa bem. Mas Gente, vamos lá, é isso aí. Antes da gente começar, a gente precisa dar alguns recados, né? Que é muito Vamos lá. importante, né? Primeiro, o Outcast é o podcast da revista Outdoor Regional. Rafa, mostra aí que você está mais perto aí. Revista Outdoor Regional você conhece, né? Para quem busca conteúdo, praticamente 15 anos aqui em Boituva, né? É, que são 15 anos de muita luta. 15 anos trabalhando, graças a Deus. Então, gente, chegou agora aqui no canal, já se inscreve, já deixa o seu like, compartilha. Toda ajuda é muito bem-vinda, viu? E, além de vocês aí na telinha, a gente tem que agradecer a muitas pessoas, né? Pessoas importantes que viabilizam esse programa, né? Que fazem valer acontecer. São nossos parceiros. Então, aqui eu preciso mandar um alô para a galera do CNA Boituva. Não só o CNA Boituva, mas CNA Tatuí. E no CNA, você já sabe, o inglês é definitivo. Mas não é só isso também, é inglês e espanhol. Então, faça já a sua matrícula. Quero mandar um abraço aí para a Karen, para o Eduardo. Muito obrigado, viu, gente? De coração. Também falar da imobiliária do Rafa, desde 1977, cuidando bem dos seus imóveis. Compra, venda, locação, todos os lançamentos. Gente, Eles estão em todas. Tudo são que mais tá de 40 lançando. anos aí prestando serviços importantíssimos aqui na cidade. Mandar um abração aqui pro Rafael, para toda a família, pro seu Rafa, dona Eleni, ó. Beijo para vocês, viu? Obrigado, viu? Obrigado mesmo. Parceiraços. E por último, mas não menos importante, La Saporita Pizzaria e Restaurante. Aberto Nossa, todos os dias. todos os dias. Os caras, se quer comer uma pizza na É segunda-feira, isso aí. La Saporita. Todos Felipe os dias. Tá, o cara não para. No delivery, no salão. E, além disso, Festival Italiano com 12 pratos à vontade toda quinta-feira, hein, gente? É maravilhoso. Um abração, viu, Felipe? Obrigado, viu? Obrigadão. Gente, lembrando que todos os links estão aqui na descrição do vídeo, todos os contatos. Então, manda uma mensagem para eles. Fala, eu vi vocês lá no Outcast. Vai ajudar pra caramba, viu? Muito obrigado. Sim, vamos começar. Foi muito Foi bom. boa essa Foi. entrada? Os parceiros merecem, né? Com Os caras certeza. são- Li, muito obrigado, viu? De novo. Viu? Obrigado mesmo por Imagina. estar aqui. Obrigado por topar. Sei que foi um pouco em cima da hora. É assim que flui. É assim que flui. A gravação aqui, ó, o podcast também, ó. Vamos gravar, saiu revista, bora gravar. Então, você falou com ela na quarta? Foi na quarta. Eu já queria gravar na quarta. Não, já grava na quarta. Aí, Mais um pouco a gente ia lá no escritório, lá gravar lá. Seria bom, seria bom. Dá para fazer também, né? A gente Ai. faz. Mas legal estar aqui com vocês. Primeiro, que venham muitos. Parceiros aí de anos. E vamos lá, vamos bater um papo legal aí. Eu preciso dar parabéns para Ali, porque é o seguinte, ela escreve a coluna de direito já desde quando, Li? Final de 2014. Olha, 2014, praticamente 10 anos, né? 9 anos. Então, o direito, a gente sempre fala aqui, né? A revista é para leigos, né? Então, tem que ser uma coluna bem didática,
bem explicativa, né? Então, antes de começar, eu quero dar parabéns para você mesmo, viu? É uma coluna que, né, tá aí há 9 anos, não é por acaso, né? Então, parabéns mesmo pelos textos, por esse empenho em fazer um trabalho né? legal. Mano. Obrigado por Imagina. colaborar com a obrigado, gente né? Imagina, por tanto tempo. Uma via de mão dupla, né? Eu acho que é assim que flui, né? Então, um ajuda o outro e a gente é parceiro, né? E assim flui. Li, quando que você decidiu cursar o direito, ser advogada? Quando foi esse start que falar, eu quero seguir esse caminho? É assim, nunca tinha pensado. Não era igual muitos, é o sonho da minha vida, eu vou ser advogado, eu vou ser juiz, enfim, nunca foi nada disso. Terminei o ensino médio, trabalhava, não tinha faculdade em Boituva, o dinheiro era curto, então era tudo muito mais difícil, não tinha os incentivos de governo que tem hoje, né? Então era tudo muito mais complicado. Terminei o ensino médio, fui trabalhar e fui seguir a vida. Veio a faculdade para Boituva, tinham 4 cursos à época. FIB, né? FIB. Inicialmente era FIB. E eu tinha feito técnico em contabilidade. Então, dentro do técnico, eu tinha matéria do direito. E dos cursos que tinha aqui, eu falei, vou fazer o direito, vamos ver o que dá. E o direito é amplo, né? Então, você pode ser advogado, né? Você pode prestar um concurso, você pode seguir para a área policial, enfim. E aí comecei, eu já tinha 23 anos. Você já trabalhava na contabilidade? Não, eu fiz técnica em contabilidade, mas eu nunca trabalhei na área. Eu trabalhei por 10 anos numa empresa, nessa empresa eu fui passando de cargo em cargo, né? E quando eu saí de lá, eu estava no RH da empresa. Aí, quando eu terminei a faculdade, eu saí. Falei, já deu, né? 10 anos, foi bom, sim. Enfim. E saí. Falei, agora eu vou descansar, né? Poxa, 10 anos, acho que eu estou merecendo um descanso aí. Mas eu tinha feito estágio no fórum. E aí uma colega me chamou, olha, aqui onde eu estou trabalhando, está precisando de pessoal para a área jurídica. E fui. Então tá, eu tenho a teoria, vamos lá ver como que é a prática. Mas também não é. É assim, lógico que me trouxe uma bagagem, me ensinou, enfim, mas não era o advogado, né? Eu era um assistente jurídico e fazia mais a área de cobrança ali, contratos e cobrança. Foi lá que eu te conheci. Foi na Intermedial, né? Foi na Intermedial. E, assim, lógico, aprendi muita coisa lá, enfim. E aí, assim, terminei a faculdade e agora, né? Vem o tal do exame da OAB, né? Prestei alguns, porque ele também não é sempre, né? Então, tem uma distância de tempo entre um e outro. E aí, eu terminei a faculdade em 2009, passei no exame em 2011, e aí estava trabalhando na Intermedial, e segui. Aí, em 2012, a minha sócia, hoje minha sócia, que também trabalhava na Intermedial, a doutora Daiane, estava com o escritório, com uma amiga, com a doutora Aline. A Daiane é da minha turma do SESI. Ah, é? Estudei com a Daiane. Um abraço, Daiane. Tudo de bom, viu? A doutora Daiane estava com a doutora Aline Franceschini, elas já estavam de sócias com o escritório. E aí, a gente vai de conversa, enfim, vem. Falei, vamos lá, vamos ver o que dá, né? E tô lá com a Daiane até hoje. Então, assim, o direito foi meio que por acaso. Uhum. As coisas foram acontecendo e você foi... Foi seguindo, eu fui navegando, entendeu? E era o que tinha daqui. Eu falei, é o que tem aqui em Boituva de curso, eu vou fazer o direito, porque é onde eu conheço um pouquinho mais. Já tinha E assim foi. Tinha um norte, pezinho, né? Já tinha um pezinho tinha ali. Um e ali eu tinha um RH, né? De que eu trouxe de bagagem. Então, assim, o direito, RH, vai para a área trabalhista, enfim. Tá tudo relacionado, né? E aí fluiu. A lei faz parte do nosso dia a dia, né? A gente vive em sociedade, então existem leis, regras, direitos, deveres, né? E ninguém pode alegar o desconhecimento da lei, né? Por incrível que pareça, né? Não é desculpa, né? Não é desculpa. Não é desculpa para se livrar daquela pra multa nada. de trânsito. Exatamente. Alegar ignorância. É isso mesmo. E assim foi fluindo. E estamos aí, hoje tá só eu e a Daiane no escritório. A Aline foi... Participando aí da A Aline revista. foi trabalhar com o... Oh, meu Deus do céu. Lá em Tatuí, não é? Que
que aluga roupa para casamento. Ah, a doutora Aline. A doutora Aline Franceschini foi trabalhar com o Edson. O Edson, exatamente. Edson Edson Noivas, a gente ficou bastante quando tempo até quando eu juntos, fui né? casar, Encontrou com ela lá. você aqui. Foi para a área legal, né? Área de festa, enfim. Né? Que o direito te traz um monte de problema dos outros. Né? E aí você precisa filtrar também, porque você não pode carregar tudo para você, né? Faz parte. Você falou aí da questão do exame da OAB, né? Eu trabalhei na OAB há um bom tempo atrás também, e eu lembro que o pessoal falava muito dessa coisa de ser um exame difícil, complicado. O que você acha disso? Você acha que tem que ser mesmo? Ou falta do pessoal estudar? Eu acho que, assim, no fim, é importante. Acaba sendo meio que um filtro mesmo, né? E lógico que não dá para dizer, passou no exame, viu? Você é expert. Não é. O direito é muito amplo, tem lei para todos os lados. Então, você passou no exame, mas você vai ter que estudar o resto da sua vida. Mas é importante. É importante. Eu acho que dá um pouco de respeito aí para levar um pouco a sério também, né? Porque é difícil, quantos não é alunos tão se fácil. formam, né? Tem muita por faculdade ano, de direito, né? Né? Tem muita faculdade de direito. É um mercado É bem competitivo. competitivo mesmo, né? Mas tem espaço para todo mundo. Você passou de primeira? Não. Eu fiz alguns para passar. E passei, acho que assim, a hora que tinha que passar. Uhum. Porque o exame ele é composto de 2 fases, né? Então, tem a primeira, que é uma prova-teste, e a segunda fase, que você precisa elaborar uma peça e mais algumas questões que você precisa descrever. E aí, eu passei na primeira fase por ter anulado questões. Tinha nota de corte, você tinha que acertar 50% da prova. E eu lembro que, acho que tinha que acertar 50, e fiquei ali nos 48, 49, falei, agora eu vou pagar cursinho para a segunda fase, porque é importante, ajuda, né? Porque assim, a segunda... tem um intervalo bom, assim, entre a primeira e a segunda? Não é tão bom, mas tem, né? Só que assim, você faz a prova, sai o gabarito e até sair a data de segunda prova e tudo mais, precisa já ir ralando, né? E aí eu falei, agora eu vou pagar cursinho? E se não anulam, enfim, aquela... Conhecimento não é perdido, mas a gente não está em condições de jogar o dinheiro ali, né? Eu falei, vou esperar. E aí anulou. Quando saiu o resultado de anulação, faltavam 2 semanas para a segunda fase. Aí eu falei, e agora? Eu vou comprar um cursinho online aí, vamos ver o que acontece. Abriu, a hora que eu fiz o meu login lá, cheio de matéria, né? E agora? Abri uma, falei, vou abrir essa aqui e vamos ver o que acontece. Eu lembro que eu segui para a primeira fase, são todas as matérias. E a segunda, você foca qual que você quer fazer. Então, faz trabalhista, faz penal, você escolhe ali. E eu segui para trabalhista. E aí eu abri lá para estudar, falei, o que eu vou fazer com isso? Vou abrir esse negócio aqui, vamos ver o que tem. E assim, dentro da área trabalhista já tinha um monte de coisa. Sim, tem, né? Tem o começo, a defesa, enfim. Tem recurso e tal. E você não sabe o que vai cair na tua peça. Na tua prova, né? De peça para fazer. E eu lembro que eu abri e era a parte de defesa. Então, eu não estudei como entrar com o processo, já estudei como se defender. Falei que vai, né? Não posso escolher. E eu trabalhava de dia e eu tinha que estudar à noite. E era uma contestação que eu aprendi. Fui lá, estudei, é o que deu para fazer. Cheguei lá na minha prova, eu abri e falei, não. Acho que eu não estou lendo bem. Era uma defesa que eu tinha que fazer. Olha que beleza. Era para ser. Eu tinha que passar naquele exame. Mas, mesmo assim, eu não estudei, assim, muito tempo. Então, eu fiz a minha defesa toda no rascunho. E para passar limpo. Quanto tempo eu já não perdi aí? Aí tinha mais umas 5 questões para responder. Respondi o que dava. Falei, seja o que Deus quiser. Aí eu gabaritei a defesa. E as respostas, aí seguiu e passei. Então, acho que, assim, foi a hora que tinha que passar. Tinha que passar. Era aquele momento e deu tudo certo. E aí, eu passei realmente em 2011 e comecei a advogar em 2012. Então, aí, 11 anos na... O exame da ordem, ele é o início, né? É o primeiro susto. Passei, agora
Não, agora você está começando a jornada, né? Mas é o primeiro susto, né? Que você tem que passar. Porque a faculdade, eu acho que independente de qual seja, ainda você consegue levar, né? Vai, vamos estudando aqui, ficou numa DP ali, enfim. Mas ali, agora ali vai ou vai, né? Ou é ou não é, né? E se não for, é só dali 2 anos, é isso? Então, agora eu Tem, não sei tem como muita gente que desiste, né? Tem Porque gente não que consegue desiste. passar no exame. Tem. Sim, eu conheço pessoas que fizeram 10 exames, foram passar no 11º. Então, assim, E às vezes é muito psicológico. E é caro, né? É o nervoso. É nervoso, grana, a pessoa. Nervoso, é pressão. Pressão, é verdade, pressão. né? E é caro, né? Cada exame você tem que pagar. Né? Mas faz parte. E tem que ser assim. Tem que ter um filtro aí. Eu tô lembrando que agora eu vi uns cortes que o Paulo Musi, ele fala assim que não tem segredo, né? A técnica para você passar em exame, prova, é o HCC. É hora de ser na cadeira. Não vou falar palavrão aqui. Não tem segredo. É hora de sentar na cadeira e estudar. E mas assim, acabou. André, é muito do que o Rafael falou. A questão psicológica também pesa, né? E tem sim, muita gente que assim tem aquela pressão de família. Porque o direito você precisa, para você ser advogado, você precisa passar no exame. Então, assim, você terminou a faculdade. E daí? Quando que vai ter exame? E daí? Quando que vai ter exame? Já começa a pesar. Porque, assim, você é só um bacharel. Tudo bem, você tem campo sendo um bacharel. Sim. Mas você não é um advogado. Tanto que as pessoas perguntam, você é advogado com OAB e tudo? Oi? Sem OAB não é advogado. Essa é ótima. Né? Mas tem isso. Então, isso acaba pesando, né? Tem essa pressão também. Porque é família que pergunta, é amigo que pergunta, aquele parente distante que nunca fala com você quando te liga. E aí, passou? Dá uma ajudinha. Não. Isso é sempre, né? Sempre tem. Faz parte, vem no pacote, entendeu? Só 10 minutinhos aqui, uma conversinha rápida. É só uma dúvida. É só uma dúvida. Você falou aí que quando você tirou a sua OAB, você já começou a empreender? Como que foi Não, esse início de... Não, aí vem a condição do dinheiro também, né? Porque eu não sou de família tradicional, eu não tenho parente advogado, então, assim, comecei do zero, né? Sim. E, assim, a profissão é muito boa, é muito bonita, mas o retorno é muito lento. Então, você investe muito, você paga para trabalhar, para depois você começar a ter retorno. E aí, como que você paga para trabalhar? É difícil, né? Então, quando eu passei, eu ainda estava trabalhando, estava na intermedial ainda, e ainda fiquei um tempo. E aí, depois que a Daiane estava já com o escritório com a doutora Aline, que eu fui, ainda eu lembro que elas me acolheram, eu entrei com uma participação menor ali no financeiro, enfim, vamos dividir do jeito que dá e tal. Que era o que tinha. E aí você vai ralando, né? Isso é verdade mesmo. Você chegou a fazer... Você faz assistência judiciária? Eu acho que, assim, assistência judiciária é uma grana que te ajuda, principalmente no começo, mas é uma escola, né? Sim. É uma escola, porque ali você não escolhe. Você é nomeado por um determinado cliente, você escolhe a área que você quer se inscrever. Eu quero me inscrever na área civil, na área penal, enfim. Mas o que chegar ali você tem que fazer, entre aspas. Lógico que você vai avaliar se é o caso de fazer mesmo. Mas é uma escola. Então, eu acho que é muito importante. Além da ajuda financeira. Que não dá para dizer que... Quando eu trabalhava na OAB, tinha tanta gente que ia lá na assistência que a gente pegava amizade. Toda semana. Toda semana lá Não, já levava documentação que eu precisava, né? Porque era cliente VIP. O que aconteceu? Pensão de novo? Oh, meu Deus. Cliente VIP. Você já pegava amizade, tanto que a pessoa ia lá... seu filho, tá bom? Conhece todo mundo. Assim... Como que chama isso? Assistência judiciária. Fala um pouquinho como que funciona para quem não sabe. É um convênio da Defensoria Pública com o Estado de São Paulo, onde os advogados se inscrevem nesse convênio, uma vez por ano abre as inscrições. O advogado escolhe qual área que ele quer atuar, né? Penal, civil, e aí tem a infância. E para quem não tem condições financeiras de pagar um advogado, vai até a casa do advogado, leva a documentação, passa por uma triagem, né?
E Eu estava tentando lembrar isso, triagem. Triagem, essa é a a gente passa palavra. pela- Então, esse é um passa- procedimento para quem não tem condições Pra quem não tem de ter um condições. advogado. Se eu não me não tem engano, condições de pagar dos honorários é de advogado. menos de 2 salários mínimos. São 3 salários Três mínimos, salários, tem é. os requisitos, né? 3 É, salários se mínimos, você tiver- imóvel próprio, enfim, tem umas acumulações aí de requisitos. Então, realmente, é um convênio para baixa renda. Uhum. Mas funciona. O atendimento do advogado tem que ser igual, né? Tanto E de como chega para particular. você? E aí, eles passam por essa triagem. Hoje está tudo no mundo digital. Uhum. A gente tem um sistema. E aí já vem um e-mail, né? Dizendo, olha, foi deferido para tal pessoa. A pessoa entra em contato, marca um horário, vai no escritório para a gente ver do que se trata, se realmente cabe aquele Sim. tipo Você de pode processo. escolher enfim. em pegar ou não. Para mim, não. Você pode escolher, por exemplo, se for algo inviável. Aham. Tá? Agora, assim, é uma defesa de alimentos, por exemplo. Eu não posso escolher, eu não quero fazer. A não Sim. ser que eu tenha uma justificativa. Uhum. Entendeu? algum impedimento legal, exatamente, né? Tá. eu preciso justificar. Ela foi nomeada para processar o irmão dela. Sei lá, São casos uma Sim. coisa Tá, hipotética. você não Aí pode você- negar por... Eu não quero, eu não Tá. gosto desse cara aí, eu não vou fazer. Certo. Né? Não tem isso. Uhum. E aí, eu, como profissional, entendo que cliente da assistência ou não tem que ter o mesmo tratamento. E, assim, além do tratamento, o trabalho tem que ser o mesmo, né? E, assim, a gente está seguindo e está dando certo. Você sabe que quando eu me formei na faculdade de propaganda, a gente aprende uma coisa na faculdade, na hora de trabalhar a gente vê que é bem diferente. Não é bem né? assim. O que você mais reparou, assim, de... a faculdade me ensinou de um jeito, mas na prática é outro. Na prática, sim, o direito tudo depende. Por mais que exista uma lei, existem casos e casos. Então, você não pode chegar para o teu cliente, eu penso dessa forma. Não, vamos entrar lá com o processo que a causa ganha. Depende. Tá, você tem o direito, mas a outra parte vai ter o direito de defesa. E aí? O que você vai apresentar aqui? O que a outra parte vai apresentar lá? Então, não é bem assim. Não é 1 mais 1 são 2. Pode ser 2. Sim, Né? sim. Então, a prática... E é o juiz que decide, né? Exatamente. Principalmente em determinados casos, são aquelas histórias mirabolantes, eu falo, viu, não dá para te prometer nada. Porque eu estou conversando com você. Logo, quanto tempo você está aqui comigo? Já faz 1 hora. Eu falei, então, o juiz não vai te ouvir. Então, não é bem assim, né? Você precisa realmente ter papel, enfim, ter argumentos e fazer prova. Não tem jeito. Então, não é tudo tão simples. Os clientes chegam com aquela visão romântica de Tudo lindo. advogado de filme. Vossa Excelência! Sabe? Tipo, É tudo lindo. Tem Acha essa- que vai falar com o juiz. Tem casos que não precisa nem ver a cara do juiz, entendeu? Então, e assim, você conseguir explicar isso para as pessoas, não é todo mundo que entende, né? Mas é gostoso. É uma profissão legal. Você faz muita amizade, conhece a história das pessoas. É bem legal. Quando eu trabalhei na OAB, eu ficava na sala do fórum, né? Então, os advogados conhecia chegavam todo mundo. lá para Tirar cópia. tirar cópia. Essa época era do xerox. O jovem que está assistindo aqui acho que nem sabe do que é um que é xerox, cópia? né? O cara chega com um processo, que é um livro, né, dessa grossura, assim, cópia de tudo. Aí fica uma feizão lá. Era um dia todo. Era um dia... Não, pra fazer isso. Horário de trabalho, normal, assim, né? Dependendo Mas do dependendo tamanho do processo, processo, né? você levava ali nossa, horas, né? Com certeza, era puxado. E assim, a sala da OAB, ela tem uma estrutura ali, computador, porque às vezes o advogado precisa fazer uma coisa fazer rápida. consulta, Então os advogados ficavam ali e tinha a resenha, né? Então era cada história que acontecia. Você tem alguma história engraçada ou um perrengue? Tem, sempre tem, né? Principalmente nas questões de família, né? Sempre tem umas histórias legais aí. Tem o pai que registrou sabendo que não era pai, agora não quer mais ser o pai. Ele sabia, foi lá, registrou, porque estava tudo lindo, o amor é lindo, né? Agora eu já não quero mais, separou. Tem os casais que separam e falam, doutora, agora a gente quer voltar. E aí? Cancela a separação. Não dá para voltar atrás? Né? Não dá. Fez o divórcio, vai casar de novo. Então tem Meu essa. Deus do céu. Eu lembrei uma vez que acho que foi a doutora Vanessa que estava contando que teve audiência de conciliação, né? Que tem a tentativa de conciliação, sim. né?
Eu, assim, para você ter uma ideia, te cortando aqui um pouco, eu acabei de fazer, até peço desculpa aí aos clientes que eu estou comentando aqui, mas... Sem nomes. Não, Um tranquilo. suposto. Mas assim, Apenas os casos. foi muito engraçado, porque assim, era um casal, não, vamos separar, tá tudo certo. Vocês conversaram, resolveram, é isso mesmo? Não, é isso mesmo. Você acaba sendo um pouco psicóloga. Sim, vem no pacote. Vem no pacote. Pensaram bem. E assim, eu conversei com os clientes vários dias. Conversei com o marido sozinho, conversei com a esposa sozinha. Tá, vamos fazer por acordo, então? Vocês estão de boa? Vamos fazer por acordo? Vamos. Eles ficaram no meu escritório a manhã toda. Vamos fazer o acordo já, então. Tá, vamos fazer. Fiz o acordo lá com eles, tal. O que? Ficar com quem? Resolvido. Filho, pensão, cachorro, gato, resolvemos tudo. Uhum. Estava na mesa do juiz. Mensagem no WhatsApp. Doutora, você vai dar risada. Não. Mas dá para cancelar? Eu sei que você vai falar, eu avisei. Mas dá para cancelar? Essas pérolas. E a pessoa estava com o juiz para homologar o acordo. Tá, vamos dar chance, né? O amor é tão lindo. Liguei lá, viu? Segura aí um pouco, vamos vir aqui assinar para vai desistir. Vai despachar direto, cara. Não. Deu uma ligadinha lá. Falei, segura aí, vai. E aí, acabou dando certo. Foram lá, assinaram. Aí perguntei de novo, vocês têm certeza? Vão voltar? A gente vai voltar. Então, tá bom. Aí desistiram e continuam casados. Então, sempre tem. Eu lembro desse caso que a doutora Vanessa contou, que era assim, que teve a tentativa de conciliação, não teve conciliação, aí tem a audiência mesmo que vai homologar a separação, não é isso? Na verdade, assim, alguns casos você ainda acaba precisando produzir provas quando tem discussão, enfim, e aí teria uma audiência de instrução. Mas, a princípio, seria uma audiência de conciliação, não teve acordo ali, a outra parte apresenta a sua defesa e vai para o juiz para homologar. Então, não teria, em tese, outra audiência. Seria tipo o último. Tá lá para homologar. Tá ali para resolver. Aí, aquele quebra-pau na audiência. Porque a audiência, o pessoal acha que é igual a televisão, não. Seria uma mesa igual essa aqui, o juiz aqui, né? Uma coisa bem... É tranquilo. Não tem nada a ver com o filme, né? Não é igual filme. Não tem essa ficção. Você assistiu aí a série da Marvel, a She-Hulk, não tem nada a ver, viu? Então, aquele quebra-pau. Aí, de repente, uma hora... mas eu fiz tudo isso porque eu te amo. Oi! Aí a mulher, mas eu também te amo. Aí virou aquela choradeira. No meio da audiência. E os advogados, pé da vida, porque, né, Toy, quanto tempo, papel, gasto para chegar na hora, não vai acontecer nada. Mas eu penso que o importante é que o cliente estar satisfeito. Se amam, vão voltar? Então vai, paciência, né? Saiu satisfeito? E aí? Isso que importa. Mas aí, finalizou aqui, assinaram ou não? Arquiva, né? Arquivou. Então saíram da audiência. Foi só uma briga. Foi só uma briga que seguiu aí um exagero. Alguns bons meses aí, né? Acredito que aconteça, assim, aquela explosão, aquele momento. Acontece. E assim, realmente não é um caso isolado, né? Isso que eu te falei aqui agora não é um caso isolado. Sempre tem. Isso já é esperado, né? Sim. E tem situação que, assim, já saiu o divórcio. E aí eles voltam a viver que nem marido e mulher na união estável. Eles já estão divorciados. Sou amaziado, né? Exatamente. Isso, né? Aí é amaziado. Vive na união estável. E, olha, essa história é uma só, né, cara? Eu trabalhei 4 anos. Cada uma que acontecia lá que você falava... Assim, coisa engraçada, mas coisa também terrível, sim, né? Que você fala, meu Deus do céu, como é que um ser humano é capaz disso, né? Então, foram bons anos. Um abraço aí toda a galera aí da OAB. Marcelo tá lá. Acho que só o Marcelinho é da minha época lá que tá lá. Acho que é o Marcelo. Quem que é o presidente agora? Que tá? Márcio. Dr. Márcio? Márcio Bisca. Olha, Dr. Márcio mesmo. Olha. Falando que eu lembrei, era um processo, acho que criminal. E veio a intimação para a OAB nomear, e aí nomeia direto no processo. Sim. O sujeito tinha roubado 2 canetas, um doce e uma bala. Foi preso em flagrante. Eu lembro até hoje a cara do Márcio, né? Tipo, ele olhando o processo. Não, isso aqui é piada, meu, não é possível. O papel que gastaram para fazer isso aqui não dá o valor da causa aqui.
bem isso. Enfim, né? São as coisas que acontecem, né? Que... Mas, assim, quem furta a caneta pode furtar outra coisa, né? Então, contrapartida, se não tem uma Foi punição, flagrante, né? Foi flagrante. É a lei, né? É a lei, exatamente. Realmente, se você parar para pensar, você fala, nossa, gente, é uma movimentação, é um gasto, né? Mas e se deixar? É um gasto. Sim, é um gasto. Tipo, o valor da causa era, tipo, R$5, sabe? Era uma coisa assim. Exatamente. Ai. Sempre tem. Outra coisa que eu lembrei também, você vai me dizer agora se tem. Na sala da UAB, tem um cabide e tem um terno lá. Tinha, né? Não sei se tem. Eu não lembro o nome do advogado, mas é o Bisteca. O apelido desse advogado era Bisteca. Não sei. E aí o terno, ele não ia de terno, entendeu? Ele deixava lá na reserva. Quando ele ia na audiência, ele ia lá, vestia o terno. Esse faleceu, ficou lá o terno. O que eu vi de advogado, que precisou despachar de última hora, vestiu o terninho do Bisteca aí lá. Eu não sei Foi se útil eu não, pra muita eu não gente. sei se tá lá até hoje esse terno ainda, mas se tiver, tem que pôr num quadro isso aí, porque, em homenagem ao Bisteca. Tem que ir para o Museu do Direito aí, ó. Faz Se mais de 10 existir anos aí. que eu trabalhei. Olha. Ai. Oli, uma pessoa que está pensando em cursar direito, está pensando, qual dica você daria para essa pessoa? Qual recomendação, qual instrução você daria para quem sonha em ser um advogado, quer seguir essa carreira jurídica? Para quem quer, para quem tem vontade, tem que ter empenho. Pensar que você vai estudar para sempre. Né? A lei está em constante movimento. Na verdade, a lei acompanha o mundo, né? Então, as coisas mudam e a lei tem que se adaptar, na verdade, para acompanhar. Então, assim, tem que ver se tem paciência, porque você escuta um monte de ladainha. Então, assim, tem que ter um pouco de paciência, tem que ser um pouco de psicólogo, não tem jeito, e tem que estudar, tem que gostar. Tem que gostar de estudar, né? Tem que gostar de estudar e tem que se empenhar. Tem que levar a sério. Tudo a gente tem prazo, então você tem que se atentar, né? Não dá para levar de qualquer jeito. Então, assim, é empenho. Empenho constante. Não tem outro jeito. Mas vale a pena. Uma hora a recompensa vem, é gostoso. Eu achei interessante, 11 anos, né, que você passou na OAB, 9 anos na Outdoor. É isso aí. Eu na minha cabeça, Tava eu bem- tinha convidado ela. Agora ela falou que começo. ela que deu um... Eu me convidei. Jogou um verde aí. Eu me convidei. Como que foi essa iniciação aqui como nossa colunista, colaboradora, parceira? Era aquele começo, né? Tava lá no escritório, tava com a Aline e com a Daiane, mas a gente tava todo mundo no começo. E aí, fluía bem, né? As questões de... Não, hoje tem tanto digital. Antes tinha jornal, tudo era mais impresso, né? E aí vocês estavam com a revista e eu tinha te conhecido. E eu lembro que eu falei para as meninas, a gente precisava escrever alguma coisa, dar um jeito aí, né? De aparecer também, né? E aí eu lembro que eu te encontrei no banco. Nossa, eu não jamais vou lembrar isso. Eu lembro que eu te encontrei no banco, no Bradesco ainda. E uma conversinha aqui, conversinha ali. André, o que você acha? Vai que rola e tal. E aí eu não lembro depois o que aconteceu depois disso. Se você me ligou, vamos fazer, não vamos fazer, eu não sei. Eu sei que aí começou meio que esporádico. Acho que você falou que ia ver com o Rafa, porque acho que já tinha alguém que fazia essa coluna, alguma coisa assim. E aí depois acabou fluindo. Eu fiz alguns textos esporádicos. E aí, final de 2014, começo de 2015, passou a ser mensal. Agora a gente divide o espaço com a Ana, né? Sim. A Ana Paula. Então, tá fluindo também. Mas foi isso. Como é que foi a emoção de ver a revista ali, a sua primeira coluna? matéria. É gostoso, é gostoso. E uma satisfação, né? Você fala, poxa... E uma coisa legal, desde o começo da revista, a gente sempre quis pegar um pessoal recém-formado, você lembra? Meio Nas que primeiras faz edições. parte da identidade da revista, né? Isso daí, né? Porque a gente começou assim. Recém-formado. Tem um começo, né? E E, assim, eu acho que todo mundo
que não tem um padrinho ali, né? Precisa de alguém que dá a mão. Falei, eles já têm a revista, precisa de conteúdo. Vamos ver se a gente faz uma troca aí, né? E o mais gratificante é que você está há 9 anos com a gente e continua na área. Sim, Sabe, sim. foi um negócio assim, de carreira mesmo. Sim, sim. É muito legal ver esse pessoal que se formou, está na área, É sabe, verdade, está até hoje, Passa 14 pelos anos. perrengues e segue, Não, né? o perrengue faz parte de toda, perrengue é toda padrão, a área, Passa né? pelos perrengues Mas e é segue, muito... Porque, assim, é muito comum desistir, né? Poxa, não deu, eu preciso... Tenho família para sustentar, tenho isso, tenho aquilo. Não posso insistir. Não é só né? não vivo pelo... exatamente no direito, por amor. em todas as áreas. Sim, todas as áreas. Às vezes as coisas não fluem naquela hora, mas as contas chegam naquela hora, né? E se você não tem um suporte, enfim, é fácil desistir, não é tão difícil. Tem que Mas- planejar muito bem, né? Tem que estar bem planejado, né? Para não... Mesmo assim, né? E tem a chance de... Tem a chance de não dar certo. Tem, ué. Você não consegue necessariamente agradar todo mundo, né? Não. Isso aí é a maior besteira do mundo, né? Querer não agradar dá, todo mundo. não Não dá. tem. Nossa, isso é papo assim que levaria... Pega o lencinho. Olha, eu vou levaria começar a chorar horas, aqui. né? Porque, assim, se contar até parte das capas, a gente já até falou em outros podcasts, Isso, né? é. Escolhas de capa, mas isso Faz parte é do história jogo, e né? iria longe. Mas tudo é aprendizado, né? Sim, Rafa? sim. Não, a gente não dá para trabalhar para agradar, assim, né? Não. X A pessoas. gente falou da revista, essa pergunta eu quero fazer para todo mundo que a gente entrevistar aqui. Você lembra como você conheceu a revista Outdoor? Como chegou a primeira Outdoor na sua mão? Você tem essa lembrança, essa memória ou não? Olha, necessariamente Ou falando aqui agora, o que ali vem, né? não, mas assim, eu vejo a revista Outdoor comércio. Tá em todo comércio. Todo balcão de comércio tem. E assim, você passa lá na padaria, leva a revista para casa. É uma informação importante. Hein? E é muito rápido que saem as revistas, né? Tipo, você vai na padaria pela manhã, tem lá um tanto. Você vai à tarde, já não tem. Não, a gente... Não é nem falar, a Não gente sei se brinca... tem uma limitação. A gente enfim, brinca mas- com o pessoal do comércio, mas não é nenhuma brincadeira. A gente, por exemplo, vamos colocar uma padaria. A gente chega lá com um pacote de revista, 20 revistas, coloca no balcão. Fala, ó, não vai ficar muito tempo atrapalhando aqui, porque em Não meia fica. hora Não fica, é. vai embora. O pessoal já está É isso mesmo. muito Dependendo acostumado dos a- pontos, nem meia hora. É É rapidinho. rapidinho. É rapidinho. Você pega um final de semana, um feriado com muita gente na cidade, é na hora. E é legal porque é o papel, tá ali, você vai lá, consulta a hora que você quer, mas assim, tá resistindo ao digital, né? É, Porque assim, hoje tudo que você quer, você vai lá no Google, vai lá no Sim. Google. A gente... E não a são revista tá concorrentes, aí. são complementares. Sim, mas tem muita gente que tem essa visão. Eu penso sempre assim, né? Uma coisa complementa a outra. Sim, né? e a gente... Não dá para ficar só num e só no A outro. gente né? Acho tem exatamente esse complemento. Não pegou a revista? Tá lá Sim, no nosso sim. site. Inclusive, se você ainda não pegou a revista Outdoor Regional desse mês, é só entrar no nosso site. outdoorregional.com.br. A edição completa lá, gratuita. Tá tudo lá. A gente tem o físico, tem o digital, tem o podcast agora. Tem tudo. E assim, não só desse mês, né? Tem todas as edições. Todas Nossa, as tem, né? tem desde 2009 lá. Tem todas as edições. Exatamente, é a edição. pra E esse cacete. mês, falando aqui da edição, você falou sobre o limbo previdenciário, Sim. a sua coluna. Queria que falasse um pouco sobre isso, sobre o que trazer essa informação. O limbo previdenciário é o trabalhador que não sabe para onde vai. Ele teve um problema de saúde, se afastou, tentou se afastar aí pelo INSS, de repente recebeu auxílio por um período, o INSS deu alta. E o médico da empresa fala, não, você não está apto a trabalhar. E aí? Ele não consegue voltar para a empresa, então não recebe salário e não tem E o o benefício. INSS já Cessou. liberou. Cessou, ou de repente nem concedeu, né? Dependendo do caso. E aí o trabalhador não tem o que fazer, ele fica perdido. É o jogo do empurra. Eu li a matéria e falei, isso aqui é um jogo de empurra, né? Um empurrando o problema pro outro, né? Ele fica perdido, mas assim, a decisão do INSS acaba sendo soberana, né? Então, Sim. A empresa precisa ou realocar, readaptar, ou manter o salário dele. A empresa Não tem tem jeito. que manter o Tem salário. que manter o salário.
sob pena aí de ter um processo trabalhista. E, assim, ele também pode mover uma ação contra o INSS, né? Ele pode discutir a decisão do INSS, mas aí também demanda um tempo, né? Não é uma decisão que vai sair rápido. Então, enquanto isso, o que ele faz? Se ele não recebe de ninguém. É complicado, né? Mas E normalmente, nesse caso aqui, o trabalhador, ele tá... Lascado, né? Tá machucado. Tá lascado. Ele se machucou, alguma coisa aconteceu, né? Ele tá com problema de saúde. Ele não tá com problema, ela ainda arruma outro problema. Alguma coisa aconteceu. Sim, porque aí ele não consegue se desligar da empresa, a empresa não manda embora. E aí, como que ele vai se manter? Porque ele não vai conseguir arrumar outro emprego. Exatamente, Né? É uma situação bem complicada. Mas, assim, caberia aí às empresas, ao empregador, ter um pouco mais de cuidado, olhar com outros olhos. De repente é um problema, sei lá, colocar em outra função que ele consiga desenvolver, enfim, para que também não venha a sofrer um processo, né? Só que o trabalhador fica aí nessa condição. É meio que sem vítima, receber. né? É uma vítima ali, né? Se for ver, né? É complicado. Uma vítima do complicado. sistema, não sei. Porque não sai dinheiro de lado nenhum. Oli, você... a gente fala na revista que é uma revista para leigos, né? Então, você tem que escrever de um jeito que as pessoas... Fácil acesso. Exatamente, né? Que Sim. é um leigo Sem que tá lendo, norma, né? sabe? Porque vocês usam, né? São... não é uma petição, vamos dizer assim, né? Que... Tem que trazer assim, um pouquinho de informação. Dizer para as pessoas, olha, você tem esse direito ou você tem esse dever. Porque também não é só direito, né? A gente tem alguns deveres. Então, eu acho que a ideia é essa. Mostrar que... Eu ia perguntar também, qual é o macete que você usa para escrever? Eu acho que a ideia é essa. Mostrar que, assim, você tem o direito, às vezes você não conhece, mas de uma maneira que seja fácil de entender. Exatamente. Não Não adianta colocar palavrinhas bonitas, termos técnicos. A gente, com certeza, no começo, 9 anos atrás, falou para ela, que a gente sempre fala, pessoal, escreva para leigo. Sim. Você está falando aqui com muita gente, então... Você não sabe quem vai pegar a revista para ler. Você vai pegar advogado para ler, Sim. mas você vai pegar o pessoal que está sofrendo com isso e vai ler a matéria, eu entendi. Sim. E às vezes o advogado dele falou e ele não conseguiu entender. É a mesma coisa. Muita técnica, muitas normas. Vocês são da publicidade, da propaganda. Se você começar a colocar muita coisa aí, o que você está falando? Não é da minha área. Então, eu acho que, assim, se você quer levar a informação, tem que ser de um jeito que as pessoas consigam. É igual uma consulta médica. Você vai no consultório médico, aí o cara começa a falar, assim, você não entende Você nada. não entende. Doutor, fala na minha Traduz. língua. Traduz agora. Se você pensar bem, você tem que ter essa... Isso aí tem que fazer parte porque você está atendendo o leigo, né? Sim, é assim, as questões técnicas, eu penso que você tem que usar no momento que você precisa. É assim, a hora que eu precisar demonstrar de onde vem, de onde vai, por que eu estou pedindo aquilo ou estou me defendendo daquilo, eu tenho que justificar de onde vem. Mas, para eu explicar para o meu cliente determinadas situações, não adianta eu usar termos técnicos. Às vezes, você acaba falando por... Isso é normal, assim, enfim, a pessoa falando... Eu não entendi, você pode me explicar? Ou faz aquela cara, entendi. A cabeça não entendeu nada. A pessoa vai jogar no Google para pegar a informação, para traduzir. E vem essa coisa, foi o que você acabou de dizer. Eu conversei com outro profissional, mas eu não entendi. Você pode me explicar? Tem que ser dessa forma, não tem jeito. Senão, não vai fluir, né? A pessoa não vai ler, não vai entender. E aí, assim... Acho que não vai ter vantagem nenhuma. Não. Chega na audiência, né? O juiz faz um... O juiz chega a perguntar direto pro... Depende da audiência, Aí né? faz aquela pergunta super técnica. Não. Aí você tem que traduzir pro cliente, né? Ele quer saber isso aqui. Mas hoje em dia tá bem tranquilo. Os juízes estão tão tranquilos aí para trabalhar. Não tá tão difícil. Tá e como é feita a escolha das matérias? Então, você tá lá, mês sim, mês não. Escrevendo. Então, como é? Porque assim, você já tá 9 anos, você já escreveu muita coisa. Como assim? Olha, não, isso já escrevi. Imagino que chega uma hora e fala, e agora? Cara, o que eu escrevo? Sim. Primeiro, e tem a Ana também.
Sim, então eu preciso ver o que ela escreveu. Para não ter o conflito, né? Não faz sentido. Primeiro eu vou lá no meu arquivo, né? Já falei isso, já falei isso, já falei isso. Às vezes vem questão assim, tipo, final de ano. Então, vamos falar de 13º, férias. Vamos falar de alguma coisa aí relacionada às férias. Mas tem época que não dá para encaixar. Então, vou lá no meu arquivo. Já falei isso, já falei isso, já falei... Aí você joga lá no amigo Google. Qual o assunto que, de repente, está em alta? Qual é a trend do momento? O que mundo tá jurídico fluindo? tem isso? É dinâmico a esse ponto? Tem coisas que a época flui, né? Tem coisas que... Tem época que bomba. Tipo, tem uma época que começou a ir falar muito da... Que a gente até escreveu. Da paternidade socioafetiva e tal. Então, nossa, começa a bombar aqueles assuntos, aqueles buchiches. Então, eu vou muito por esse caminho. Eu vejo o que está fluindo. E às vezes eu falo... Novela influencia muito? Que nem essa novela Vai na Fé, tem personagens lá que são advogados, né? Para mim ainda não chegou, não chegou ainda. Essas conversas. não me trouxeram o mundo da televisão, não. E às vezes eu vou lá na sócia. O Dai. Segura o rojão. Tem alguma ideia aí do que escrever? Acho que é a questão de vacina, acho que foi ideia dela. Você já falou sobre a vacina na pandemia e tal. Então, algumas coisas vêm dela. E às vezes eu peço, viu? Escreve aí pra mim, que ela já saiu, né? A gente já constou o nome dela. E é assim, gente. Vai trocando informação aí, que às vezes dá... Vai se virando, pane, né? Às vezes dá Não, pane imagina, mesmo. já chegou alguma matéria assim que você começou e não saía de jeito nenhum. Sim. E tava chegando o Não, prazo... vamos mudar. E tava chegando o prazo para enviar. Vamos mudar, porque essa aqui não tá fluindo, não. Vamos mudar, e aí Aliás, vamos lá, busca outra ideia. A Aline é super pontual, né, nos prazos. Né? Muito. Isso Às vezes a Muito gente vê no pontual. grupo Não, lá, mas é nada. pessoal, até Acontece, tal né, dia. Rafa? Aí chega o dia. Pessoal, Não, Não, é super... super muito pontual. pontual. Né? às vezes chega no final do dia, às vezes no outro dia pela manhã, mas... Prazo, né, André? A gente trabalha com prazo, né? Tá acostumado já, né? Então, e respeito, né? Porque, assim, se eu atrasar aqui, vai atrasar o lado de vocês. E aí? E aí vai atrasar tudo, né? É um cronograma, eu acredito que vocês têm. Sim. Então, Não, a sem gente dúvida, precisa respeitar, né? São várias engrenagens que tem que estar trabalhando ali, Sim, senão não vai rodar. alinhadas. Uma pessoa, um colaborador que não manda, assim, você já trava tudo. Sim. Que não Você dá não para vai mandar conseguir revista aos poucos para gráfica, né? Você manda a revista de uma vez só. Fechada. Exatamente. Então a gente depende, porque a Aline mandou a matéria, o Thiago diagramou, eu devolvo para você o layout, né? Sim. Aline, tá aí, precisa mudar alguma coisa, porque às vezes precisa mudar alguma imagem, né? A imagem não tem nada a ver com não o tem que tá nada a ver com falando, o texto. Então tem toda Nunca essa aconteceu, ligação, gente. né? Sempre acho que Nossa, e ela aprova coisa sempre legal. a primeira. Não, Então tem toda essa questão, né? Um depende do outro, né? Então, eu acho que é importante respeitar aí os prazos, porque não atrapalha ninguém. Né? Você Tudo falou essa funciona. questão de prazo aí. Como que você se organiza? Como que você faz essa organização do seu tempo mesmo para? Porque eu imagino, né? Agenda Como que de você sabe? papel. Como que você sabe? Tá. Tem esse processo Agenda de aqui. papel. Eu Pra não tenho ficar minha agenda maluco lá também, em cima né? da mesa, e aí sai lá as publicações com prazo, porque a gente recebe as manifestações através de publicação, né, no Diário Oficial, e aí a gente faz as consultas. Então, eu costumo fazer diariamente essas consultas, e aí saiu lá, esse manifesto no prazo de 15 dias. Hoje são 15 dias úteis, mas eu prefiro contar corrido, porque aí tem perigo de perder o prazo, coloco lá na minha agenda. Fazer isso, manifestar sobre isso, não sei o quê. E sigo minha agenda de papel que fica em cima da mesa. Não dá para contar com a cabeça, né? Melhor não. Não, melhor não. Eu também, Sigo minha agenda de papel ainda, eu não porque- confio. Aqui, um pedacinho de papel. Porque É tudo papel, eu né? vou anotando. A revista já está tudo riscada aqui, que eu fui anotando as informações. E assim... E eu não consigo também trabalhar sem papel. E essas É. questões desses meios eletrônicos, vem lá a notificação. Vi a notificação, fui fazer outra coisa. Passou. Então, para mim, tá lá no papel. A hora que eu termino, eu coloco lá. Feito. Eu também eu preciso do papel também. Eu tenho que É escrever. papel e A despertador no molecada celular. que é mais no celular. E aí, diretor, você... Não tá nem ouvindo. Legal. Você é mais Eu lendo a eletrônico ou revista. você é mais papel, diretor? Cara, eu sou um pouco dos dois, mas eu prefiro mais papel.
Olha só. Perguntas. Eu jurava que eu queria falar, não, Tem é um no caderninho tablet. também, né? ó. Mas o diretor não é tão novo, assim, para ser totalmente digital. Ih, torta de climão aqui, gente. Eu prefiro mais o papel. Acho que Não, eu também- projetos, perguntas, no caso no podcast e tudo mais, eu prefiro mais o papel. Então, todo mundo no papel aqui. Papel. Põe no comentário aí se é papel, se é digital. Escreve aí, a gente quer saber. Outra coisa que eu ia perguntar também, Li, é saúde mental. Porque Buga de vez em esse quando. monte de caso, assim, como que você cuida da sua saúde mental para não se envolver além do ponto? Porque eu imagino que deve vir cada bomba para você que até Deus duvida, né? Às vezes a gente leva o probleminha para casa, não tem jeito, não consegue desligar. Às vezes você acorda no meio da noite pensando, nossa, principalmente em questões que envolvem criança, essas, né? Assim, são determinadas situações que te pegam a mais. Então, às vezes você acorda no meio da noite pensando naquela situação ou o que eu tenho que fazer. Mas, assim, eu tento deixar no escritório. É ali, acabou, fecha a porta. Não que você desliga totalmente, mas precisa, né? Você precisa ter o seu tempo. Porque você não é advogado 24 horas, né? Então, tem que dar uma desligada. Local de trabalho, casa é casa, né? Tipo, A ideia é não misturar as coisas. Nem levar da casa para o trabalho, que às vezes não dá. Mas não dá para misturar muito. Porque senão não vive, né, André? não, fica maluco. Não vive. Fica maluco. Porque, assim, tem umas histórias que realmente mexem, entendeu? Tem umas coisas que realmente mexem. E, às vezes, não é nem ter o processo, enfim, mas você toma conhecimento ou por alguma razão, chega até você, alguém vem e comenta. Tem coisa que fica, né? Fica, E nossa. tem coisa que você não esquece. Não, eu falo de novo falando de mim aqui, né? Mas na OAB, tirando o xerox processo, você tá vendo ali, né? O que você tá tirando cópia, né? É cada absurdo que fala, rapaz... Para mim, assim, o mais complicado é quando envolve criança, né? Tem uns processos aí de criança que... É duro. É complicado. Mas tem que dar uma separada, né? Não dá para pegar todas as crianças e levar para tua casa. Dá. Eu vou cuidar. Dá. Né? Ou tá tendo problema com mãe, ou às vezes com pai, enfim. Fala, vou pegar e vou resolver o problema. Dá. Então, tem coisa que mexe, sim. É difícil. Tem que... Não é só ter casca, né? Eu acho que você tem que... E é assim, o que se acontece? preservar, né? Você ter os seus... É muito louco, André, que às vezes a pessoa uma válvula de escape, né? Sim, Alguma coisa para você... Não, aí você vai fazer um esporte, né? Vai fazer alguma coisa, vai ler um livro. E, assim, é muito engraçado que tem gente que senta lá e conta e chora. E Então, chora junto. foi o que eu falei, é uma terapia. Você tem que ter um pouco de psicóloga ali também. Não, e as pessoas contam. Às vezes, assim, o problema é aqui. Hoje é aqui. Ela veio aqui para um assunto aqui. Mas esse problema começou lá atrás. Aí ela vem, porque lá atrás, porque meu filho fez isso, porque não sei o quê. E aí a pessoa chora, você chora também, dá uma água, enfim. E assim vai. Tem que fazer uma pós em psicologia. É uma ideia, né? Quem sabe? É a questão da empatia, né? Você tem empatia, né? Sim. Quando chega ali uma demanda. Precisa ter um cuidado, para a pessoa né? também tá se abrindo assim com você, porque ela confia. E assim, às vezes é uma situação muito delicada. Sentir uma segurança em conversar com você. E assim, Rafael, às vezes para vocês falam, nossa, não é tudo isso. Mas para quem está sentindo né? Às vezes a pessoa está desesperada, está com problema, não encontrou quem auxiliasse, quem desse um norte, então aquilo está imenso, né? Então, assim, a ideia realmente é ouvir, dar um pouco de atenção, às vezes é só isso que precisa. Humanizar. É só isso. A pessoa sai do escritório até mais leve, às vezes. Para de chorar. Já tá bom. Então, você não faz crime, né? Criminal. Criminal eu faço algumas coisas pela assistência judiciária, que aí no que vem vai, né? Não tem escolha. Mas no particular, algumas coisas eu faço. Eu não faço tudo. Não, eu faço as coisas mais... Eu fico imaginando, eu acho que o criminal é o que as bombas, né? Que é aquela coisa de última hora, né? Que
E o criminal é mais pesado, né? Exatamente, O né? criminal é mais pesado. Não fala nada até eu chegar na delegacia. Bem... A hora que você chega já contou um monte de história. É o meme lá, né? O cara tá lá cantando. Né? Já tá dando show, né? Tá dando show. É o famoso. Ai, meu Deus do céu. Mas a parte criminal, não sendo fria ou não banalizando as coisas, mas enquanto é uma questão de tráfico, é uma questão de furto, ainda vai, né? Assim, é um pouco mais leve. Mas quando vem... Um flagrante, alguma coisa assim. Não, quando vem, tipo, dependendo do crime, vem um roubo que manteve lá a pessoa não sei quantas horas, né, preso, vem um estupro de vulnerável, de criança. E aí, é bem puxado. Terrível, É mais terrível. complicado. Então, assim, na questão do particular, não é tudo que o escritório pega. E o escritório a gente dividiu. Eu faço a parte trabalhista, a doutora Daiane faz o previdenciário, civil a gente divide, e o criminal eu faço, mas aí algumas coisas. Uhum. Porque daí, né, tem coisa que é pesado demais, não dá para encarar. Para você separar, você defender aquilo que você que você não tá, acredita. Não, você tem tá, coisa que você não assim, acredita, né? vomitando, Rafa? né? Tem coisa que você não acredita. O cara tá contando uma história lá, você sabe que não é aquilo. Uhum. Você tá vendo, né? Que é uma, Não é aquilo. Não encaixa, entendeu? né? Então... Então, aí a gente faz uma peneira. Uhum. Muito bem. Meu diretor, quanto tempo estamos aí? Tá chegando quase 1 hora já. 1 hora já? E ela tava com vergonha de Ela falar, tava com medo, tava né? nervosa. Nervosa, Passou. Tá vendo? Foi o que a gente falou, é um bate-papo. E passa né? rápido, não? Mantém. É a água. É um bate-papo. E foi, troca de ideia. e vai indo. E assim, só para complementar aqui o que a gente estava conversando antes, do alcance da revista, né? Porque, assim, eu lembro que uma vez eu escrevi, não sei se vocês vão se recordar, de questão de direito de autistas. E aí veio uma pessoa que já era minha cliente, foi você que escreveu? Foi, poxa, eu tenho um irmão autista. O que eu faço? Porque, assim, a gente dá um norte, não dá para esgotar o assunto todo na edição, né, do mês. Então, você dá um norte, né? O que eu faço? Viu? Vai lá no INSS, tenta o benefício, não sei o quê. Doutora, viu? Deu certo, eu consegui lá o benefício. E foi através da revista. Isso era uma das perguntas que estava aqui. Se Tava no você já gatilho, teve algum feedback, Sim, como foram sim. feedbacks, porque aparece aqui a sua foto, né? Sim. O teu conteúdo, se alguém já chegou, já falou. Sim, às vezes vem. Em um caso tão legal desse. Veio essa condição aí. Essa eu lembro bem porque vem aí as questões de criança e tal, né? E era Marcou, uma né? criança, Marcante, e a irmã veio depois e falou, não, a gente conseguiu o benefício previdenciário, né? Pela condição do menino ser autista. Que bom, pelo menos. Então, assim, a ideia é trazer para a revista um pouquinho de coisa do que tem aí. Bom para você e muito bom para a gente também, pra que todo mundo. o veículo, né? O veículo revista colaborando. Funciona. Colaborando aí com informações, que é o que a gente preza, né? O conteúdo, veicular isso, fazer essa matéria, ou esse material chegar para a população. Sim. E, assim, às vezes não veio me procurar ou procurar pela Daiane, mas foi procurar um outro advogado. Viu que existe aquela possibilidade, existe aquele direito que até então não sabia, procurou alguém e resolveu. Então, eu acho que é aí que vale, né? Essa foi uma das matérias mais importantes que você escreveu, assim? Você lembra uma matéria assim A que favorita? você tem a... Não, eu gosto de todas. Eu gosto de todas, porque aí, assim, eu vou escrever e eu também vou estudar um pouquinho, porque não é tudo que eu sei. Né? A gente não consegue saber tudo. Então, eu vou lá, previdenciário, a doutora Daiane que faz. Então, na hora que eu vou escrever alguma coisa que seja relacionada, eu também vou aprender. Então, eu gosto de todas. Todas são favoritas. Muito porque bem. traz benefício para cá também. Muito bom. Muito legal. foi isso e Doutora Pra quem tava- Aline pra quem Cunha, tava muito nervosa. obrigado. Obrigada a vocês. Obrigado. Muito legal conversar, trazer um pouquinho do dia a dia aí do direito, trazer informação para o pessoal e vamos fazer mais. Ali, agora olhando para a câmera lá, deixa suas redes sociais, a rede social do escritório, para como quem o pessoal tiver acha dúvidas você. aqui sobre o conteúdo que você traz para a gente.
procurar Passa você seus aonde? contatos aí para a nossa Tá. audiência. Nosso escritório é Cunha e Marigo, tá na Rua João Marcon, Rua do Asilo, ponto de referência, redes sociais, Cunha e Marigo Advogados, e a gente está à disposição aí o que puder. João Marcon, que número? 309. A gente está à disposição aí o que puder ajudar, auxiliar, trazer benefício aí, e estamos aí há 11 anos por aí, Muito seguindo bem. na luta. Muito bom. Parabéns, viu, Li? Parabéns. Obrigada. Muito obrigado. Obrigada a você. A gente que agradece. Não, foi legal. 9 anos colaborando com a gente. Com certeza. Isso aí tem muito valor, isso aí, viu? Tem muito Colaboração valor. mútua. E muito obrigado a você que nos assistiu aqui. Muito obrigado. De novo, se você chegou até aqui, se inscreve no canal, dá o like, compartilha. Clica em tudo aí. Vai clicando em todos os botões aí. Faz acontecer. Também acesse a nossa edição, outdoorregional.com.br. Edição com a Ana Castela aqui. Você gosta de Ana Castela? Olha, não é muito meu perfil. Mas eu gosto da revista. Ela vai ser a atração do Rodeio Itu. Um abraço pro Herculano aí. É um fenômeno essa menina. Acessa lá, é gratuito, gente. Agradecer também de novo aos nossos patrocinadores, CNA Boituva, Imobiliária do Rafa, La Saporita. Todos os links estão aí na descrição. E se você tiver contato com eles, fala. Eu vi lá no Notcast. Ajuda bastante a gente aqui. Ajuda mesmo. Certo, meus queridos? Muito obrigado. Um abraço. Tudo de bom. Valeu, pessoal.